O conceito de luto sem direitos foi proposto pela primeira vez em 1989 por Kenneth Doka, professor do Colégio of New Rochelle, Nova York, EUA. Esse conceito atraiu a atenção geral e ainda hoje é relevante, explicando alguns aspectos do luto. Como o próprio conceito sugere, o luto sem poder é o luto vivenciado quando a perda não pode ser expressa abertamente, lamentada publicamente e não é aceita pela comunidade. Aquele que sofre, por qualquer motivo, não tem o direito de sofrer. A própria sociedade e suas noções de norma nos impedem de demonstrar explicitamente nossa dor pela perda. Qual é essa norma e quais são suas limitações? Cada cultura tem suas próprias regras específicas para não ficar de luto e não dar significado a alguma perda. O nascimento de um bebê morto. Colocar um gato velho para dormir. Uma mãe de aluguel dando um bebê a uma mãe de aluguel. A morte de um ex-marido, etc. Doc sugeriu que o luto perde sua legitimidade nos seguintes casos. 1. Relacionamentos sem poder. A sociedade não reconhece os relacionamentos perdidos como próximos o suficiente para serem lamentados. Casais homossexuais, amantes e amas, ex-parceiros, vizinhos, professores, amigos de parentes, etc. Muitas vezes pensamos que os relacionamentos íntimos normais são apenas entre parentes e poucos amigos. Tudo o que não está incluído nesse espaço é um círculo distante de conhecidos cujas mortes não devem ser motivo de muita preocupação ou pesar, pois são meramente figurantes de pessoas mais importantes em nosso cenário de vida. Ninguém sabe que sou amante dele há 5 anos. Não posso contar a ninguém sobre o que tivemos. Não pude nem mesmo comparecer ao funeral. Havia apenas um círculo próximo. Ela e meus pais achavam que éramos apenas bons amigos e alugamos um apartamento juntos. Eles ainda não entendem porque sofri tanto depois da morte dela. Mas nós nos amávamos. Estávamos planejando ter um filho. Tínhamos tudo em comum. O futuro, os planos, a vida. 2. Perda desempoderadora. A sociedade não reconhece que alguns eventos podem ser luto. Perdas perinatais, morte de animais de estimação, perda de uma parte do corpo. Doenças que mudam completamente a personalidade ou o modo de vida habitual de uma pessoa, etc. Há algumas mortes ou perdas compreensíveis para as quais o luto é considerado justificado e apropriado, é claro, parentes e entes queridos com os quais se desenvolveu um bom relacionamento. Todo o resto é uma espécie de felicidade e modismo da pessoa em luto. No 3º mês, fui informada de que tinha uma gravidez congelada. Fiquei no hospital por 15 dias. Ao sair de lá, o médico disse que nada de terrível havia acontecido, porque eu já tinha 2 filhos e, se eu quisesse, teria mais. Ninguém próximo a mim entende como me sinto mal agora. Fico pensando em como meu bebê poderia ter sido e por que isso aconteceu. Chorei por 3 dias quando o meu gato favorito foi atacado por cães na Dacha. Não consegui salvá-lo e ainda sinto pena de mim mesma. Embora já tenha-se passado 1 ano. Meu marido não entende minha dor. Acha que é besteira. E eu não consigo nem explicar porque estou tão amargurada. 3. Luto sem poder. Nesse caso, é negado à pessoa em luto o direito de sofrer por causa de sua idade, características mentais, status social, género, etc. Por exemplo, crianças pequenas, idosos com demência, migrantes, adolescentes apaixonados. O que eles entendem sobre o verdadeiro luto. Como se apenas adultos, pessoas capazes e maduras pudessem realmente sentir a perda, e o restante de nós não fosse capaz de ter sentimentos profundos. Porque Golias chora tanto por seu avô. Ele tem apenas 5 anos de idade. O que ele entende sobre a morte? Que sorte que ela tem Alzheimer. Ela não percebe que seu filho está morto. Ontem lhe contaram, e hoje ela está falando dele como se estivesse vivo novamente. 4. Uma morte desempoderadora. Às vezes, há mortes que parecem vergonhosas ou inconvenientes para nós. Suicídio, abandono de uma doença vergonhosa, morte durante o sexo com uma prostituta, etc. A sociedade condena certos tipos de morte por causa do estigma, da violação das normas sociais e da dificuldade de percebê-las. É claro que todo mundo quer deixar a vida com dignidade. Alguém se vê como um velho profundo cercado de entes queridos. Alguém imagina a morte instantânea em um sonho, sem escaras e pústulas. E alguém fantasia combates militares ou testes de voo espacial que levam a uma partida heroica. E é muito difícil entender a tristeza de alguém por uma morte feia, indigna e estranha. Ele morreu de AIDS. Escondemos por muito tempo de todos o que ele tinha. Tínhamos medo de que todos se afastassem. Foi isso que aconteceu.
Alguém nos contou e todos começaram a nos evitar. E até mesmo nossos amigos mais próximos não foram ao funeral. Nós nos tornamos leprosos em nossa própria cidade. Ainda não contei à minha família que foi suicídio. Sinto-me terrivelmente envergonhado. Como não protegemos, não sentimos, não percebemos. O desempoderamento também pode se manifestar em um luto legítimo se, por algum motivo, suas condições de vida não se encaixarem no normal. Por exemplo, muito longo ou, ao contrário, breve, excessivamente intenso ou quase inexpressivo, realizado de acordo com os rituais errados ou com as pessoas erradas. A sociedade geralmente prescreve regras específicas pelas quais o luto deve ser realizado e até mesmo lapsos mínimos dos regulamentos prescritos podem ser declarados fora da ordem normal das coisas. Incapacidade de usar formas costumeiras de expressão de luto, por exemplo, não se pode comparecer a um funeral ou velório, declarar publicamente sua aflição, usar roupas de luto, etc. Falta de apoio social. Ninguém concederá folga no trabalho ou licença devido às circunstâncias, nenhuma simpatia humana comum ou arrecadação de fundos para a vida futura dos entes queridos. A presença de emoções ambivalentes. A pessoa em luto pode sentir dor, desespero, saudade por causa da perda e, ao mesmo tempo, raiva, perplexidade, confusão, vergonha por causa de sua incapacidade. A necessidade de fazer o trabalho de contenção. A pessoa em luto é forçada a viver sua dor dentro de si mesma e a não manifestá-la, devido à falta de aceitação de suas experiências por parte dos outros. Como podemos ajudar a nós mesmos ou a nossos clientes com o luto desempoderador? 1. Reconhece a sua dor, mesmo que todos ao seu redor rejeitem a seu luto ou que você seja forçado a manter um segredo sobre seu relacionamento com o falecido. Você não precisa aceitar internamente essas circunstâncias. Existe uma perda, existe a sua experiência, então você está de luto, mesmo que pareça estranho e inadequado para outra pessoa ou para você mesmo. Diga honestamente a si mesmo que está vivenciando uma perda neste momento e que tem direito a ela, independentemente da permissão de qualquer outra pessoa. 2. Crie seu próprio simbolismo ritual associado à pessoa que se foi, especialmente se não tiver acesso ao simbolismo oficial. Plante um arbusto, uma árvore ou uma flor em sua dacha em homenagem ao falecido, por exemplo, ou, em datas memoráveis, coloque velas para o repouso na igreja. Ao recorrer aos seus ritos de luto, você poderá materializar sua dor e torná-la real para si mesmo. 3. Expresse seus sentimentos se for necessário. Cuide de seus sentimentos. Encontre um lugar e um tempo para expressá-los e vivenciá-los. Eles podem ser contraditórios e inexplicáveis para você, mas você não precisa entender porque se sente assim. O luto contém muitos estados: desamparo, tristeza, culpa, vergonha, saudade, raiva, dor, apatia, etc. Se agora é o momento de viver sua impotência ou ansiedade em relação ao futuro, que assim seja. Não negue a si mesmo o direito de sentir o que está sentindo. 4. Encontre uma maneira de falar sobre sua perda. Pode ser com um conselheiro ou um amigo próximo, uma rede social anônima ou uma história que você escreva para comemorar o seu relacionamento. É comum que você não esteja sozinho em sua privação de direitos e que outra pessoa tenha passado ou esteja passando por uma experiência semelhante. Você pode procurar um grupo de apoio com outras pessoas como você, escrever uma postagem sobre sua condição sem detalhes reconhecíveis, pedir ajuda ou criar uma comunidade de pessoas que não se sentem à vontade. 5. Analise sua situação social. Além da reação à perda em si, nos encontramos em novas condições de vida e temos de nos adaptar a elas no processo de forte choque emocional causado pela partida de um ente querido. Agora temos de reorganizar nossa vida cotidiana, procurar outras fontes de renda, acostumar-nos à vida sem o objeto da perda, mudar de casa ou desistir de nossos hobbies. É importante analisar a situação atual para determinar como a existência diária está mudando, o que é importante fazer por si mesmo agora, do que você tem que se despedir e o que precisa fazer para evitar que a situação piore. A seguir, descreverei 2 casos de clientes de luto não vivenciado. As circunstâncias da história e a identidade do cliente foram alteradas e todas as coincidências são acidentais. Uma jovem procurou aconselhamento depois de dar à luz um bebê morto. Era para ser o primeiro filho do casal. Ela e o marido estavam esperando o bebê com alegria e a morte dele no momento do parto foi uma surpresa total para todos. A cliente nos procurou 8 meses após os eventos descritos devido ao seu estado apático. No início, ela tinha parentes que a apoiavam, mas agora eles lhe dizem que é hora de seguir em frente.
não ficar remoendo o que aconteceu, e aconselham a dar à luz um novo filho. Ela sente que é uma traição ao bebê continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. A situação foi agravada pelo fato de que os médicos não entregaram o corpo do bebê e a família não teve a oportunidade de enterrá-lo. A desmotivação da cliente foi expressa pelo luto longo demais. Seu ambiente esperava que ela lidasse com a perda mais rapidamente. Ela estava dividida entre o desejo de aproveitar a vida novamente e a intensa tristeza pelo bebê morto. Sentia que as pessoas próximas a ela estavam lhe fazendo um favor, mas ao mesmo tempo não entendiam o que estava acontecendo com ela. Trabalhamos em várias frentes. Nossa principal tarefa era legitimar seu luto errado e descobrir os motivos de sua incapacidade de voltar à vida. A primeira coisa que fizemos foi, por meio do psicodrama, enterrar simbolicamente seu bebê no cemitério da família e nos encontrarmos com a bisavó, já falecida, que foi enterrada lá pela primeira vez. A cliente contou a ela sobre sua dor e seu desejo de confiar o bebê aos cuidados de seus ancestrais, que poderiam cuidar dele. Dessa forma, ela criou seu próprio ritual de enterrar a criança, do qual havia sido privada na vida real. Embora fosse simbólico, ele resolvia a principal tarefa do ritual de separação, a separação entre os vivos e os mortos, a partida para o outro mundo, a despedida dos mortos, o fim do relacionamento. Também era importante que o bebê não fosse apenas enterrado, mas entregue aos cuidados da bisavó, que personificava de alguma forma a figura de uma grande mãe, amorosa e acolhedora. Em seguida, exploramos temas de culpa e traição em relação à criança. Eu sou algo errado, já que ele nasceu morto e se eu parar de chorar por ele, vou traí-lo. No primeiro caso, buscamos a voz do crítico, que frequentemente aparecia na vida da cliente quando ela estava errada e cometia alguns erros. Em alguns aspectos, era semelhante às mensagens dos pais e, em outros, às reações de professores do passado da cliente. E o tema da traição nos levou a situações da infância, quando a cliente era frequentemente deixada sozinha por longos períodos em casa, onde ela tinha de se entreter, acalmar e confortar sem a presença de adultos. O bebê morto tornou-se uma projeção de si mesma desde cedo. Ela via sua solidão desamparada na imagem dele. Aqui trabalhamos com situações passadas que influenciaram seu estado atual e separamos a acomodação da perda do enfrentamento disfuncional, que interferiu na vida da cliente. A última coisa que fizemos foi elaborar rituais para lembrar o filho falecido no presente e no futuro. Era importante para a cliente que ele não fosse esquecido e continuasse vivo em seu coração. O segundo caso refere-se à história de um jovem que, enquanto trabalhava no relacionamento com outras pessoas, nos disse que não tinha amigos, apenas colegas e raros parentes. Começamos a pesquisar esse tópico e descobrimos que, aos 8 anos de idade, ele havia perdido um amigo. Ele morreu depois de ser atropelado por um carro. Para o cliente, sua morte foi uma tragédia terrível, mas ninguém próximo a ele entendeu ou o apoiou nessa dor. Seus pais não permitiram que ele fosse ao funeral e não levaram a sério sua dor pela perda. Eles disseram que tudo isso é desagradável, é claro, mas por que ficar tão triste? Você ainda terá muitos amigos. Você é muito jovem para entender o que é a morte. Sua desvalorização surgiu da negação da possibilidade de sentir tristeza, como se a criança não estivesse apta o suficiente para essa ou aquela experiência. Por causa das atitudes dos pais, que mais tarde descobrimos conterem o cuidado e o desejo de proteger da dor, o cliente foi privado da possibilidade de expressar seus sentimentos, de se despedir de um amigo, de vivenciar toda a gama de estados associados à perda. No decorrer da terapia, o cliente se encontrou psicodramaticamente com um amigo falecido, lembrou-se das coisas boas que os uniam, despediu-se dele e o agradeceu pelo passado. Também foi organizada uma conversa com os pais, em psicodrama, que explicaram o motivo de seu comportamento protetor na infância do cliente. Como eu disse acima, eles queriam cuidar dele e ajudá-lo a não sentir a dor da perda. O método escolhido foi específico e levou aos resultados opostos. A dor foi vivida em segredo e o desejo de amizade desapareceu completamente. Também abordamos a parte infantil do cliente. Aquele menino de 8 anos que não conseguia entender o que estava acontecendo e por que os adultos estavam se comportando de forma tão estranha. A parte adulta explicou à parte criança que seus sentimentos tinham o direito de existir, que a amizade era importante e que a perda era dolorosa, independentemente da idade. Esses são os dois casos. Na terapia, devolvemos aos clientes o direito de sofrer de acordo com suas próprias leis e princípios, de acordo com seu ser interior. A dificuldade deles era que estavam reagindo à morte de um ente querido à sua própria maneira,
de uma forma que rompia a familiaridade de seu ambiente. Elas não se encaixavam no leito processual do luto normal de acordo com a sociedade. Isso é o que é, luto sem direitos, incompreensível, inadequado, errado. Temos o poder de devolver a ele sua voz e seu direito de existir. Só precisamos reconhecê-lo e dar à pessoa em luto o espaço para vivê-lo de acordo com seus próprios padrões.